Oiê, gente boa desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal e estamos para mais um 365, abertura de tarô. Vocês estão preparados aí? A gente está para aquela abertura que todo mundo faz frisson, meio que se acotovela. A minha é melhor, a sua é melhor, mas as aberturas tidas como ciganas, por serem aberturas amplas e grandes, são chamadas há bastante tempo como as aberturas. Mas a gente tem várias as aberturas. E tem as complexas mesmo, que eu considero ainda mais abrangentes e mais interessantes. Mas hoje eu quero fazer um excerto aqui do Levi, né, de um dos meus livrinhos aqui, que eu já até apresentei. O tarô é uma máquina verdadeiramente filosófica, que evita que a mente devaneie, ao mesmo tempo que deixa a sua iniciativa em liberdade. Ela é matemática aplicada ao absoluto, a aliança do positivo com o ideal. Uma loteria de pensamentos tão exatos como números. Talvez a mais simples e mais grandiosa concepção do gênio humano. Se uma pessoa que estivesse encarcerada, sem nenhum outro livro, além do tarô, soubesse como utilizá-lo, poderia em poucos anos adquirir conhecimento universal e seria capaz de falar a respeito de todos os assuntos com inigualável cultura e com inesgotável eloquência. Eliphas Levi. A gente está falando de um dos grandes tarotistas e cabalistas e pensadores da 1400, 1500, 1600, né? Antes de bater uma turminha que vai produzir efetivamente tarôs importantes, e é do tarô cabalista, não é? Os arcanos maiores do tarô é a Cabala da Estrada Real, do Stefan Aroula. Ih, eu tenho que trazer um amiguinho também aqui, ó, gente. Tarô de Marcelo Vermelhinho, do Florian Paris, porque esse menino traz coisas muito boas, super didático, um fofo. Importante, diz ele, é necessário considerar que cada arcano maior é como um ser humano completo, meio anjo, meio demônio, com forças e fraquezas altos e baixos. O que a gente tem que prestar atenção, segundo ele, né, para poder entender cada um dos arcanos maiores? A sua iconografia. Sabe o que é isso? O desenho, design. Quantas coisinhas está pintada aí na tua carta? O que cada coisinha pode ser que signifique? Entra no Google, entra no dicionário de símbolos, dá uma olhadinha. A simbologia. Então, quais são os símbolos? Porque aí já são coisas mais marcadas, que nem uma águia no escudo, uma coroa na cabeça, um manto de cor X ou Y. Qual a simbologia que cada arcano traz? As atividades, o que esse arcano está fazendo? Pelo amor de Deus, está sentado, está de pé, está olhando para a direita, para a esquerda, para o alto, o que ele está fazendo? Bem aspectado. O que é um arcano estar bem aspectado numa jogada? Ele está numa posição positiva, em volta dele tem arcanos que também ou combinam com ele, ou pelo menos também são positivos, mais positivos, não é? Estão do lado mais positivo. Bom, então o arcano está ok. Ele está bem aspectado. E essa é uma linguagem meio que roubada um pouquinho, né? Bom aspecto, mau aspecto da astrologia. E aí tem o mal aspectado. Uai, como é que é um arcano mal aspectado? Ele está na posição do negativo, é para falar mal dele, ele está na sombra, ele está no escuro, numa má posição. Mas ele já é isso. Não, não, mas ele está na posição ruim mesmo. Então pode ser lindo, maravilhoso, aqui não está, não. Além disso, a gente tem sempre que estar tentando olhar, né, essa parte não revelada. Alguns vão chamar de sombrio, sombra, aquilo que às vezes é um calcanhar de Aquiles, daquele arcano, sempre olhar a luz e a sombra, para a gente poder também trazer algumas outras informações no futuro, não é? Então, o arcano em si, ele é quase que um capítulo de livro, e a gente vai ter que olhar para isso. Bom, vamos para a nossa abertura de hoje, bora lá que a gente está terminando a sexta semana, estamos indo para a sétima, uhul! E eu estou aqui a todo vapor, bolando, fuçando, né, trazendo, inventando, não estou inventando, de minha autoria, talvez lá para diante, bem mais adiante, eu coloque as de minha autoria. Mas eu também usei as que estavam no mercado, viu, gente? Olha, eu trabalho com elas e está tudo certo. Então, às vezes me perguntam assim, mas como é que eu faço uma abertura para mim? Pega qualquer uma dessa, diz que o tema é você e faz a abertura. Conversa, entendendo que o tarot está falando com você, sobre as suas questões.
Ah, eu quero bolar uma abertura, tá? Então o tema sou eu quero fazer essa pergunta, essa pergunta, essa pergunta, essa pergunta, essa pergunta. Vê o número de perguntas que você conseguiu querer saber de você mesmo ou da sua vida nesse momento. Se não é uma abertura grande como a da escalada, ou alguma que desce para responder, então vai lá, coloca suas próprias perguntas em cada 10 cartas, 12 cartas, você pode, sem problemas. Tá? Inclusive, a gente em breve vai estar vendo umas variações, por exemplo, do que a gente chamaria, que eu chamei de calendário, a primeira, né? Os 12 meses do ano. Mas ela tem variações. Ela pode ser uma visão de como é que tá os astros comigo. Ela também pode significar como é que está cada casa comigo. Ela também pode significar como é que eu fico em cada lugar. Então, para todas as aberturas, houveram variações feitas por autores que colocaram nos seus livros ou em livros de abertura e tudo certo, tá? Uma parte disso é de liberdade autoral. Mas vamos lá, vamos seguir aqui para minha. Ah, para mim é nada, né? Para mim é nada, porque eu não deixei as coisas arrumadas, aí de vez em quando eu fico brava. E aí, minha gente, não adianta nada ficar brava, né? Eu tinha uma querida que, né, a gente atravessou uns pedaços juntas, que ela dizia, Fernanda, eu odeio me odiar, mas é tipo isso, tá? Nesse momento é tipo isso, gente. Então, estamos aqui no 365, abertura de tarô. Que tal, né, você apoiar o canal? Que tal você dizer que tá legal? Que tal você compartilhar o que você pensa, além de compartilhar meu vídeo? Que tal você contribuir aqui no canal com uma pergunta, ou algo que você queira dizer, ou algo que você queira referendar, uma pergunta também está valendo. Vamos fazer parte. Dá o seu joinha, porque isso, claro, ajuda o canal a existir, a continuar produzindo alguma coisa para vocês, né? E mais do que isso, dá lá a notificação com o sininho, comenta, troca com os amigos. E para você que realmente está curtindo a jornada do 365, fique esperto para fazer parte da comunidade 365 no WhatsApp. Para isso, você precisa achar o caminho, que está por aqui em algum lugar, como diz meu parceiro, procura aí que você faz parte da gente, e aí lá a gente vai ter sorteios de leituras, outros sorteios de outras coisas, uma comunidade agitada, bem boa. Combinado? Então, bora seguir para diante, que a gente vai estar seguindo aqui para abertura, então, de número 41, fechando a semana 6, a gente tem a abertura cigana do tipo 3. Para fazer essa abertura, eu preciso de 22 cartas. Então, ou eu uso todos os arcanos maiores, e aí eu os distribuo e compreendo como é que eles estão falando, ou eu uso as 78 cartas, que é o mais habitual, para eu poder também ter mais oportunidades, não é? De fazer essa jogada. Até aqui, na indicação da literatura, nesses formatos em que essas aberturas ciganas estão, o uso é das 78 cartas todas, tipo Rider-Waite-Smith mesmo, todo mundo dentro. Então, é uma abertura que vai se desdobrando de autor para autor, ela é do tipo grande, porque ela já tem 22 cartas né, na sua forma, e ela é abrangente, porque ela fala sempre de 7 aspectos, no mínimo, da vida. Bora, gente, então, para a apresentação de hoje? Então, na apresentação, a gente está na abertura 41 do 365, aberturas de tarô, numa abertura cigana do tipo 3. Uma abertura grande, 22 cartas, super abrangente, vista também por 7 colunas. A gente mudou um pouquinho da anterior que a gente viu, mas eu estou trazendo o que estava na literatura como um tipo 1, tipo 2. Né? Então, assim, a gente já está no tipo 3, porque a primeira estava num outro livro. E assim a gente vem vindo para descortinar, poder aproveitar essa abertura tão usada, tão famosa. O caminho da leitura é por colunas e é atemporal da direita para a esquerda. O tópico fixo de cada coluna, né? Então a gente tem a coluna A, B, C, D, E, F, G. Vocês estão vendo aqui embaixo a coluna? Espero que sim. Então aqui é minha bolinha, ó, coluna A, B, C, D, E, F e G. Além dessas colunas, a gente tem uma interpretação para cada coluna. Eu vou estar pegando meu baralho do tipo Rider-Waite-Smith ou baseado. Quem tiver habituado com Marselha também fique à vontade. Mistura tudo, é método europeu, não, é método americano, que também tem um erro da Fernanda. Método americano mistura tudo, arcanos maiores e menores e põe para fazer.
Então, o que que a gente tem aqui? Vou até pegar a minha canetinha, vou mudar para caneta, vou rabiscar aqui o europeu e vou escrever americano, América, América, tá? Vamos lá, tipo americano, tipo tudo misturado. Na coluna A, a gente tem o seu atual estado mental e emocional nas cartas 1, 8 e 15. Na coluna B, a gente tem a sua vida diária nas cartas 2, 9 e 16. Na coluna C, a gente tem os seus desejos e querências agora, nas cartas 3, 10 e 17. Na coluna D, você tem as suas expectativas, né, que é o que eu, de certa forma, espero da vida, nas cartas 4, 11 e 18. Na coluna E, o que pode me surpreender e o que pode também, de certa forma, vir não muito a favor das minhas querências, pode ser o lugar negativo de leitura, que é as cartas 5, 12 e 19. O futuro imediato, as cartas 6, 13 e 20, e o futuro futurão, cartas 7, 14 e 21. Esse futuro futurão pode ser exatamente daqui 3 meses, né? Lembrando que se você precisar de alguém que adivinhe além disso, isso não é tarô, é outra coisa, evidência, outra qualidade. Tá? Combinado? Deixa eu tirar minha caneta daqui, desfazendo, né? Pá, 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 saindo. A gente deixa para lá, então. Isso, lembrando que amanhã a gente tem leitura, hein? Todo dia aqui tem leitura no 365, abertura de tarô. Então a gente se vê amanhã. Combinado? Bora para mesa, bora para mesa, bora fazer. Porque se há uma coisa que a abertura precisa e é prática, né? E para praticar, estamos aqui. Então, veja, aqui a gente tem arcanos maiores, percebem, ó, de tanto usar os arcanos maiores do Robertson, os maiores ficaram misturados, né? Mudou de cor, estão muito usados. Isso é um baralho antigo, isso já é uma marca, e uma marca que condena ele para trabalhar comigo nesse momento com vocês, que eu posso meio que distinguir. Então, eu pego um baralho mais novo, então esse aqui é um todo. E aí eu estava conversando sobre métodos de embaralhar. Gente, eu acho um assinte, uma maldade, pegar e fazer com o baralho de tarô, mesmo que a gente faz com baralho de carta, não é? Que é pegar aqui e vamos blá, 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 blá. Não, pelo amor de Deus, faz isso não, né? Mesmo que seja igualzinho de carta, faz isso não. Então, assim, minimamente, quando o baralho é bom, a gente pode ir fazendo aqui, vai batendo um papo com o cliente, que mais você gostaria de saber? Qual é seu nome completo? Qual é a sua data de nascimento? Né? Quantos filhos você tem? Não precisa perguntar mais nada, gente. Não precisa perguntar de onde veio, nem o que faz. Eu, pelo menos, não pergunto nada disso. Eu pergunto só o nome completo da pessoa, o, a data de nascimento, né, o aniversário, e já peço um e-mail que é para a gente poder trocar as informações necessárias pós-leitura. Por quê? Porque eu gravo, gente. Eu gravo a leitura e mando esse material para o cliente poder ouvir ou ver de novo quantas vezes ele quiser. Afinal de contas, eu faço isso desde que era fita cassete, sem pudor, sem medo também, né? Por quê? Porque eu nunca fiz adivinhação, gente. Nunca. Algumas pessoas dizem que eu fiz, mas eu não fiz. Beleza? Podemos seguir daqui? Claro que podemos. Embaralhei, não embaralhei? Não posso fazer a minha benção, que eu faço aqui na minha cabeça? Meus clientes não sabem, mas eu faço. Eu faço, benzo minha abertura, né? Peço passagem, peço para... Ai, Fernanda, com tudo isso de carta, não podemos abrir uma madrinha? Olha, você já vai ter um trabalhão para ler todas essas 22 cartas abertas. Se você faz questão da madrinha, ou você puxa de um outro baralho, eu vou puxar daqui, né? A história do quero essa daqui como madrinha. Obrigada, Mago! Beijo, que delícia. Para me ajudar a fazer a leitura, vem a madrinha Mago aqui para dizer bora tocar para frente, apesar de vez em quando as coisas ficarem meio confusas, mas a gente chega lá. Então, pronto, vou deixar meu maguinho, vou deixar aqui em cima, gente, porque aí não ocupa espaço na mesa, mas é o mago que vai presidir minha leitura. E aí, o que que eu faço aqui? Já embaralhei, já dividi, bora pôr, né? Como? Dessa vez eu vou pegar aqui de cima, 22, na linha, e não quero nem ficar escolhendo. Estou a fim de olhar o que, que o oráculo tem para me dizer. E aí já vai ser um O, porque a gente vai precisar de espaço aqui, né? Então, 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7. Poxa, Fernanda, você abre assim muitas vezes. Muitas vezes, depois de embaralhar calmamente, eu pego as que ficaram, as 22 que ficaram por si. Elas são as eleitas para hoje, seja lá o que for, vamos olhar para isso. Então, lembrando que abrir as cartas é estar pronto para olhar o que virá, bem de boa. Mesmo quando eu vou olhar para o outro, mesmo quando eu vou olhar para o outro, eu tenho que estar tranquila com os arcanos, eu tenho que estar de bem com eles, sem essas armadilhas, né, humanas sobre o medo e o terror. São duas armadilhas humanas muito complexas, o medo e o terror, né, ou a raiva, ou coisas assim, catastróficas e tal. Não, segura a onda, vai colocando, estou usando meu braço esquerdo, eu estou com ele com um problemão, por conta de estar usando a bancada assim, não tem problema, não. Estou indo de braço. Ó, na minha geração, quando você abria as cartas com a mão esquerda, é a mão do coração, né? Então, é a mão sensitiva, é a mão que sabe fazer leitura das coisas, é a mão esquerda, né? Então, gozadamente, conforme eu montei, fui montando isso tudo que eu fui montando, né? Não nasceu da noite para o dia, ele teve que ir se virando, e aí acabou que ficou. A minha mão esquerda é a que mais manipula a mesa, a minha mão direita manipula o computador. Às vezes eu junto as duas aqui, boa, né? Mas é bem interessante como ficou esse setor aqui. Bora! Cartas abertas, ó, sobrou tudo isso daqui. Eu já vou pôr para o lado de cá, porque eu não preciso me complicar. Puxa, Fernanda, mas você não pode, de repente, só de repente, pensar em fazer tudo de novo? Posso. Então, hoje eu vou complicar. Peguei a mão direita e com ela eu estou abrindo ainda de cima a primeira e a segunda carta, da direita para a esquerda, não é? Estou pondo duas. Ah, mas qual é a vantagem de pôr duas? Vantagem não tem, não. Você vai tornar mais complicada a tua leitura. Dá para pôr mais uma. Por quê? Olha, 12, 24, 36, 48. Dá para fazer mais rodadas. Posso fazer isso se eu domino. Não faça isso se você não domina. Essa é a grande questão. Eu abri duas vertentes. Na aprendizagem que eu tive, a cada camada que você abre, é como se você estivesse expandindo a percepção do que o campo quer te mostrar. Então, na primeira abertura de cartas, mais aqui na Terra, né? Na segunda, eu estaria entrando um pouco no universo mais do mental. Na terceira abertura, eu estaria trazendo aspectos do emocional. E na quarta abertura de cartas, eu estaria trazendo um campo mais espiritual. Só que isso torna tudo muito complexo e eu pretendo mostrar isso de um jeitinho um pouco mais cegado aos poucos. Por hora, então, eu abri o campo material e o campo mental e tenho que juntar cada coluna. Vocês lembram o que era a primeira coluna? Bora fazer a interpretação? Todo mundo aí de canetinha, caderno na mão? Para se lembrar do que era, na verdade, cada uma dessas aberturas, né, a coluna. A coluna é a grande parada dessa história. Então, a primeira coluna é meu estado mental e emocional nesse momento. Lembram disso? O que eu faço? Eu viro, não, eu viro assim, ó. A primeira que saiu, então eu viro o bloquinho inteiro, não importa quantas cartas eu tenha posto. Vou fazer de novo, daqui para cá, ó. Eu já viro o bloquinho todo. Por quê? Porque essa é a segunda, essa é a primeira. Então, assim, um rei de taças, falando do meu estado mental, emocional, me diz que eu estou numa posição emocional e mental muito lúcida, muito tranquila, muito de boa, está tudo dominado, estou bem legal? Então, está tranquilo. Mais do que isso, tenho 9 de taças, para garantir mesmo que o meu estado emocional e mental está bem centrado. Emocionalmente, eu estou bastante centrada. Por que a gente está falando de emoção? Porque são taças. Então, o emocional falou antes nessa jogada. Aqui a gente tem uma outra pegada, ó. 2 de ouros e apareceu um grandão, e o arcano do sol. Então, o que eles estão me garantindo? Que além de eu estar muito bem organizada, com inteligência emocional, estou centrada emocionalmente,
estou fazendo as trocas como devem ser feitas na vida, porque o arcano de ouros, ele não é só o pagar, o comprar e pagar, né? É o dar e tomar, de que eu estou fazendo dar e tomar da vida de forma coerente. Eu estou colocando a bacia material da vida num bom lugar. E o sol me contando que está aberta a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade, amém. Está aberto o brilho, está aberto o destaque, está aberto o compartilhamento e está aberto as boas e valorosas companhias ao longo desse caminho. Eu não sei, acho que eu vou ter que puxar isso aqui bem para cá. Pronto. Então vamos nós de novo, ó, usando a direita para abrir. A primeira carta me conta, então a gente tem nessa coluna, eu vou estar falando da vida emocional e mental da pessoa. Aparecem aqui uma, duas, três cartas de taças. O meu estado emocional está mais destacado, está com duas cartas bem poderosas logo de cara, mas também dizendo que existem algumas dificuldades emocionais para lidar, sobretudo, com o meu rei de paus, né? O rei do espiritual. Então, o que eu vou ter aqui? Paus é aquele que sabe tudo, é o rei dos reis, é a grande força de persuasão e de ação. Nem sempre dá para fazer tudo perfeitamente. Então, às vezes, mais vale, né, o mal feito do que não feito. Então, lidar com algumas adversidades emocionais nos meus posicionamentos, na minha vontade, no meu desejo de fazer as coisas por mim mesma, um pouco talvez só eu por mim, achando que só preciso aqui do meu, como é que é o nome dele? Do meu dragão águia, que em cima é bonito isso aqui, né? Então, como é que essa pessoa está mental e emocionalmente? Ela está mais emocional do que mental, ela está muito focada e muito direcionada, e às vezes não prestando atenção no que isso possa estar prejudicando. Ela está em direção a um brilho, a um projeto e ao que se combinou. Então, aqui temos um lugar de grande assertividade, né? E ela está fazendo as trocas necessárias e emocionalmente confortável. O mental não veio muito, né? Vocês repararam? Mas tudo bem. Quem que é o mental mesmo? É o naipe de espadas. Não veio muito. O naipe da vontade, que é paus, está aqui, presente, né? De domínio. Muito bem. A segunda coluna é a coluna da minha vida diária, do meu dia a dia. Como é que será que anda o meu dia a dia? Então, o que eu vou fazer? Para caber, eu vou fechar com a primeira, para vocês ficarem com a primeira bem clara aqui. Ó, quando a gente fecha a primeira, grande domínio emocional, boas trocas, mas lembrando que nem tudo às vezes dá certo. Às vezes dá uns erros, né? Tem uns ruins, e dá conta disso. Meu dia a dia, ó, abri. Meu dia a dia tem sido bem legal, né? Um dia a dia onde tem havido trocas, encontros com pessoas, bate-papos, é um três de taças. Chega a ser um dia a dia festivo, ou alegre, ou tá bem legal. Vem invertido, Fernanda. Pois é, tá tudo bagunçado, mas eu não vou colocar uma situação ruim para o meu cavaleiro de taças. Meu cavaleiro de taça só me conta que os meus amigos e as pessoas passantes pela minha vida, ou o ritmo da minha vida, anda meio legal, assim, meio gostoso, meio emotivo, meio emocional, né? Assim como a gente pode chamar que um jovem que eu amo muito, eu acredito bem no meu filho nessas horas, né, esteja vivendo um momento de alegrias ou de disposição. Muito bem, quem saiu aqui no meu dia a dia é o Cavaleiro de Ouros. Estou trabalhando, estou trocando com gente que trabalha, tenho amigos trabalhadores, tenho parceiros de trabalho. Legal, isso está presente no meu dia a dia com o arcano da temperança, dizendo de forma muito equilibrada, muito legal, trocando ou fazendo as trocas devidas, talvez de vez em quando de forma um pouco morosa, mas está valendo de toda forma, está bacana. No meu dia a dia, tipo 3, a gente vem para uma etapa aonde é hora, no 9 de paus, de observar quais são as coisas com as quais eu me comprometi, né, a minha vontade, o meu desempenho, a minha
coragem estão em bom número, tá bacana, tá cheio de fortaleza. Só preciso me lembrar para onde eu estou indo mesmo, né? Não perder a rota. E a rainha de taças diz: e dá para fazer de um jeito mais amoroso, mais leve, mais bacana, mais gentil. Não esquece disso, não. Isso é o meu dia a dia. Fecho. Essas eram as segundas cartas, né? Essas eram as segundas. Pronto. Vamos lá. Estou abrindo de novo. Coluna C, seus desejos e querências. Eu desejo mais atenção no 4 de taças, ou mais carinho, ou não estou olhando direito a quantidade de amor e carinho que eu estou recebendo, preciso observar isso melhor, né? Estou querendo escrever mais, ou falar mais, ou pensar mais sobre as coisas, mas ainda de forma muito primitiva, ou muito inicial, ou ainda sem muita clareza. Estou também querendo uma situação financeira tranquila e sossegada. Então, eu estou querendo uma melhoria de trabalho, uma melhoria financeira, estou querendo realmente pensar de forma ambiciosa, enfim, que é o rei, né, de ouros. Então, estou numa fase de olhar para isso. A gente abre um pouquinho aqui, vou tentar abrir assim para não me confundir, né? Então, abri um pouquinho para ver quem está embaixo. Olha, aqui já vem a própria resposta dessa minha insegurança emocional do 4 de taças, dizendo que eu estou recebendo tudo, que eu fique quieta, né? Porque com o as de taças, eu estou recebendo todo o amor do universo nesse momento. Amor da divindade, amor dos colegas, amor da família, tá tudo bem legal. Que eu pare de ficar achando pelo em ovo, encrenca onde não tem. Maravilha. Aqui, o pajem de espadas querendo fazer alguma coisa, somente no mental. Mas o rei de paus diz: olha, só vai fazer o que for necessário. Não fica saindo da rota, mesmo você sendo ainda, está muito pueril, né? Então tem uma força maior por trás, dizendo que eu não preciso ir antes do que deveria para lugar nenhum. Coragem, sem dúvida, a proposta do rei de paus é de coragem, para você desbravar o que precisa. No rei de ouros, vem o 4 de ouros, dizendo: olha, mesmo que você acredite, ou que já tenha, ou que está indo buscar melhorias financeiras, não se esquece de guardar, porque senão, às vezes a gente faz uns esforços para melhorar, mas se a gente gasta o triplo ou quádruplo, não resolveu nada, né? Então, guardar um pouco dessa parte material no meu dia a dia, economizar um pouco mais, tomar um pouco mais de cuidado, pode estar valendo. Coluna 4, as minhas expectativas. O que eu espero que vá acontecer? Vai acontecer um sucesso material, 3 de ouros, vai acontecer novas diretrizes e passos a serem dados, página de paus, e vai acontecer muita intelectualidade, troca de informação, abertura de comunicação, que é o as de espadas. Que mais? Bom, além disso, né, lembrando que todo esse incremento material do 3 de ouros é por conta da força, da dinâmica, da coragem, da vontade, né, do desbravar do as de paus. O pajem de paus, começando a desbravar, mas vai ter que aprender a lutar ou enfrentar as adversidades ponto a ponto, como cada uma for aparecendo e vindo. O as de espadas vai estar trazendo o as de ouros. Então, é pela inteligência, né? Eu tenho uma expectativa de trazer pela inteligência os meus benefícios materiais. Eu tenho uma expectativa de trazer pelas minhas forças, pelo meu dinamismo, batalhas importantes. Eu tenho expectativa de trazer o dinheiro ou o sucesso do 3 de ouros através dos meus posicionamentos, vontade e coragem que eu também estou colocando. Então, aqui está a coluna das expectativas.
posso sempre fechar a coluna, juntando os três que estavam de frente, né? Os outros são complementares, vieram depois, as primeiras cartas são sempre mais importantes, elas estão sempre mais agora, mais visíveis. Vamos para a coluna onde posso ter problemas, porque pode me surpreender, eu posso ter surpresas boas ou não tão boas nessa coluna. Também serve como uma coluna de avisos. Um aviso aqui é que a Rainha de Ouros trabalha todo dia, a Rainha de Ouros não para. A Rainha de Ouros é ambiciosa e sabe que sem trabalho não chega a lugar nenhum. Cuidado só para não trabalhar demais, não colocar tudo muito na minha responsabilidade ou na responsabilidade do fazer e atravessar um dia depois do outro. Saber dar lugar aos tempos do dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, né? De que um dia de cada vez está de bom tamanho, que eu ainda posso me surpreender com alguns eventos, né, diários. Aqui a gente tem o 10 de ouros. Ele fala de cuidado com o que pedes que podes alcançar. Essa é uma frase que eu trago há muito tempo, né, onde eu posso ter toda essa vitória material e também posso me surpreender de ter uma vitória emocional, afetiva, boa, bons parceiros, boas relações no 6 de taças, né? Isso pode me surpreender bastante. Pode ser uma grata surpresa encontrar isso pela frente. Fernanda, por que você não está lendo negativamente? Nenhuma das cartas é negativa, não sei essa aqui de baixo. Olha lá, né? Então veja, a rainha em geral é boa, mas a morte diz que há ciclos. Podem ser ciclos diários, mensais, né? De começo, meio e fim. Então, alguns ciclos começam, alguns ciclos terminam. Se alguma coisa terminar, que a minha rainha saiba dar conta, não é? De enfrentar novas etapas. Aqui são duas belíssimas cartas, então eu posso esperar boas relações, eu posso esperar bons rendimentos, né, aqui no meio, e também posso esperar que algumas coisas fiquem melhores amanhã ou para diante, então que eu jogue algumas questões que estão no meu mental mais para um médio e longo prazo, não me arrisque a achar que já agora. Essa carta, para mim, é muito marcada pela ideia da Liz Green, né, de que, apesar de eu achar aqui que a gente venceu uma etapa, vai ter sempre novas etapas. Então, que eu entenda que ainda tem um trajeto pela frente para se alcançar o lugar desejado. E muitas vezes eu vou estar me sentindo, ou posso vir a me sentir, como o 8 de espadas. O 8 de espadas é o excesso de responsabilidade e de compromisso. Por isso mesmo, ficando muito amarrada a essa responsabilidade, a esses compromissos, que eu preste atenção nisso. Aí a gente vai para duas colunas para falar de futuro. Um futuro meio imediato, do tipo amanhã, próxima semana, próximo mês. A gente já vira aqui a coluna do Pajem de Ouros, a outra 3 de espadas e a outra falando então de 5 de ouros, não é? Olha lá, no futuro a curto prazo, o Pajem de Ouros me revela que eu ainda preciso aprender muita coisa com relação à materialidade, à parte financeira comercial, à parte do dinheiro. Então, que eu seja um pouco mais cautelosa, porque eu ainda sou muito novata em muitas questões e posso não estar vendo com clareza. Apesar de vir por baixo dele o tamanho da coragem, destemor, vontade que o arcano do carro tem para dar para esse pajem, né? Então, assim, esse pajem, apesar de iniciando, apesar de meio aprendiz, é um titã na vontade e no desejo de dar certo. Temos de futuro, eu tenho questões materiais que tenderão a um futuro promissor, mas de grandes enfrentamentos e coragem. Falando de futuro imediato, talvez eu fique um pouco contrariada ou não saiba dimensionar corretamente o que é colocar a mente sobre o coração ou o coração sobre a mente.
e o quanto essa mistura pode dar uma errada profunda e gerar encrencas bem compreensíveis. Porque se eu coloco a minha mente acima do coração, eu posso me ferir e ferir alguém, e se eu coloco o meu coração acima da mente, eu posso também ferir do mesmo jeito e ser ferida. Então, que eu observe esse 3 de espadas para eu saber o quanto do meu mental eu tenho que usar e o quanto do meu emocional. No 5 de paus, que eu saiba viver as boas lutas, mas com honra e galhardia, mas vão ser lutas, vão ter enfrentamentos, vão ter senões, vão ter coisas difíceis para serem enfrentadas nesse futuro imediato ou de curto prazo. Não tenho um dinheiro incrível, que é o 5 de ouros, nesse futuro imediato, as coisas ainda estão sendo cavadas, ou ainda vou, talvez, investir, ainda tem um período de preocupações econômicas e financeiras nesse futuro de curto prazo. Só depois, ou talvez me valendo daquilo que eu já tenho de seguro e de segurança, ou também só mediante os meus parceiros maiores de vida, é que talvez eu já tenha uma segurança que me segure. Mesmo assim, período não muito bom, nem para o meu patrimônio, com os 5 de ouros, nem para aquilo que eu já tenho. Então, que eu tome cautelas, que eu seja, né, preste atenção sobre isso, já que a segunda carta não tem o mesmo peso das primeiras 3. Nas primeiras 3 eu tenho uma juventude ou uma inocência nas minhas atividades de trabalho, eu tenho um mental tentando ser maior do que o meu emocional, e eu tenho algumas dificuldades materiais que eu preciso passar por cima ou sobreviver de. Última coluna, nós vamos então para o futuro, aonde eu tenho muita coisa por fazer, 10 de paus, tenho muita coisa por pensar, rei de espadas, e tenho muita coisa para me benzer, que é o diabo, né? Muita vida na matéria. Então, assim, só vivendo, né, para saber. Esse querido 10 de paus fala de uma grande. É aquele momento onde eu vou usar muito do meu elemento do fogo, vou ter que atingir os meus melhores momentos de coragem e de enfrentamento, e que eu faça isso de forma correta, legal, legalizada, bem orientada, organizado, acho que é a melhor palavra da justiça, né? Sem infringir com nenhuma lei, nenhum evento da justiça. Então, que eu seja justa, que eu seja arrumadinha para fazer as coisas. O rei de espadas, junto com o 7 de taças, olha, usar o mental é muito bom, ser intelectual é muito legal. Mas muitas vezes, quando a gente é muito intelectual e muito cabeça, a gente acaba sendo meio iludido, ou iludido é a melhor palavra, né? A ilusão do 7 de taças é aquela ilusão onde eu não quero lidar com o mundo como é. Aí eu vou ter que falar de Poliana, do jogo do contente, do mundo de Nárnia, onde muitas vezes o meu emocional lá no futuro vai demandar por conta dessas verdades do Rei de Espadas. Então, que eu seja cautelosa também com as ilusões. Aqui embaixo, a gente tem, para fechar o jogo, que veja, o jogo começa no 1 e fecha aqui, né? Então, o começo está com o rei de taças e o 9 de taças, e o final está com o diabo e a imperatriz. Esse é um momento da minha vida que está pautado no mundo, talvez, dos negócios, no mundo do dinheiro, no mundo como ele é, no mundo da web, enfim, no mundo tal qual ele é, e que eu saiba manter a minha coroa na cabeça, que é a imperatriz, que eu saiba manter a minha prosperidade, que eu saiba manter a minha postura, que eu saiba manter aquilo que eu sou, apesar de todas as tentações que o diabo possa trazer. Feito, gente, pô, bela leitura, hein? Daquela para eu levar para minha mesa alquímica pessoal, trabalhar os elementos, né? Colocar alguns elementos meus aqui, deixar isso aqui dormitar, para ir trabalhando no meu inconsciente o que isso se revelou ser. E a gente, com isso, terminou a nossa leitura de hoje. Deixa eu voltar aqui, terminamos, deixa eu sair da mesa, para eu poder voltar a ser eu.
E eu com vocês, bora lá? Então, pronto. Dessa leitura, eu acho que eu preciso fazer uma foto melhor, né? Estava olhando aqui na mesa, deixa eu pôr a mesa de novo, gente. Vamos lá, como é que ficou? Ficou na bordinha, né? Acabou que foi escorregando para cá, eu acabei pondo na bordinha. Mas eu acho que dentro do processo de apresentar, ficou todo mundo aqui dentro do quadrante. É que aqui tem uma voltinha, a carta acaba escorregando de volta. Mas estamos aqui. Acho que vai dar para dar uma puxadinha. Pronto, deixei para vocês mais arrumadinho. Maravilha. Pronto. Trazendo para cá, fechei com esses dois grandões. Eu sempre respeito muito arcanos maiores, aproveitando para fazer uma fala de alguém que me ensinou um pouco de cartas há muito, muito tempo atrás. Quando vem muito arcano, quando você está usando 78 cartas e vem muito arcano menor, os arcanos menores falam já naturalmente do dia a dia comum da vida. Então, é uma jogada que pode ser curta na duração de tempo, que tem muita coisa já rolando, acontecendo, né, e sendo vivenciado. Os arcanos maiores são do tipo mais atemporais e mais de longa duração. Então, eles são poucos, na verdade, eu só tive aqui, ó, Sol, Imperatriz, Diabo, né? Agora no final o Carro e o Imperador. O resto, gente, é tudo turminha menor, ó, todo mundo. Ah, e a temperança, ui, ui, ui. Temos uma temperança aqui também. Vamos lá. Esses são os arcanos maiores e a morte. Então, os arcanos maiores estão em lugares onde talvez haja mais importância de olhar. Não é que é o meu estado atual que está com Sol, que é aquilo que são as minhas expectativas, estava aqui, né? Mas como é que está o meu dia a dia diário, a temperança, e aqui nos dois futuros, um pouco já na turma de futuro. Né? Eu posso prestar atenção nisso também. Pronto, acho que eu consegui arrumar. Deixei bonitinho para você? Então tá bom. Se eu deixei bonitinho para você, está ótimo. Então, assim, lembrando que amanhã a gente tem mais uma jogada, mais um 365 abertura de tarô, numa semana 7. Então, deixa eu apresentar para vocês que nessa próxima semana a gente vai ter a abertura da espada, o teste do amor, a estrada da vida, o top 6, ponte do amor, mesa de tarô e um primeiro pentagrama. Vou fazer uma sériezinha aí de pentagramas para vocês, porque tem bastante abertura, até com assinaturas de famosos em cima das 5 cartas. E ela também é uma abertura, uma ferramenta muito boa de ter dominada na manga. Combinado? Então a gente se vê amanhã com mais um 365 abertura de tarô. Né? E aí aquele forte abraço, um beijo, um queijo, até amanhã.